Pensa, irmãos, a gente poder viver isso, né? Que bom. Quero agradecer a Deus por você estar aqui, você que está participando deste culto, né, pela internet, que você sinta também o agir de Deus aí. Quero agradecer mais uma vez aí a presença dos visitantes, né? Alguns visitantes hoje. A gente costuma dizer que depois do Senhor Jesus, você é a pessoa mais importante aqui. Sinta-se muito bem-vindo aqui em nosso meio. Estamos aqui em uma batalha entre o bem e o mal. Hoje eu não vi caráter, né? Vocês perceberam? Talvez você estava esperando. Na próxima, será o último dia, aí sim. Estou falando com os irmãos para providenciar um rapel aqui, uma tirolesa. Viver aí de uma forma que o coração da minha esposa fique apertado, com medo. Mas tem sido uma bênção, né? E esse livro, ele tem mostrado, revelado muitas coisas. E nós estamos numa batalha, onde Deus quer nos levar para seguir a sua vontade, e o encardido, o miserável, quer fazer a mesma coisa para a vontade dele. Mas ele já está derrotado. Olha lá, um evangelho assim, fraquinho. Ele revela que estamos vivendo, de alguma forma, esse tipo de evangelho falso, fraco, sabe? Está na moda agora, né? Sem glúten, sem açúcar, né? Sem glicose, sem lactose, não tem sustância. Marcela não está aí não, né? Senão ela vai brigar comigo. Mas não tem. É um evangelho que está sendo vendido, falado, ou mostrando um Jesus muito pobre. Um Jesus que quase é esquecido. Esse evangelho que tem visto por aí, que não leva a nada. Um evangelho cheio de of the king, de power, de best. E tem muita gente indo atrás desse of the king. Dependendo, se botar um F só é do, mas se botar dois é Jesus desligado. Eu quero pedir em nome de Jesus que a igreja passe agora a entrar num momento de oração. A palavra que eu quero trazer hoje, a igreja precisa ter uma atenção especial. Eu peço, por favor, que ninguém se distraia, que não saia do seu lugar, que não fique lá atrás parado. Que você se conecte no que vai acontecer aqui. O culto de hoje pode mudar a sua vida. Não é através de mim, é através da palavra do Senhor. Por isso eu peço que todos que têm crianças que precisam sair, possam sair, mas sentem na parte de trás, mas evitem sair do seu lugar, por favor. Eu peço com muito amor e carinho a todos, a recepção, a coordenação, a integração. Eu quero trazer essa palavra para você hoje. Eu creio que Deus vai mudar as nossas vidas. A campanha tem sido, dessa forma, eu prego aqui no domingo, a célula trabalha a mensagem, vocês estão lendo o livro, estão fazendo o TSD, estão orando, estão jejuando, e a campanha é assim: aqueles que levarem a sério, que participarem mais fortemente, vão receber mais. Mas aqueles que não entenderam ou estão participando de forma leve, talvez não consiga receber tudo o que Deus colocou em nosso coração para trazer essa campanha. Eu coloquei para os irmãos que no dia 2 de maio de 2021, estávamos lá no Hotel S4, quando nós fizemos essa campanha pela primeira vez. E agora, passado esse tempo, Deus nos trouxe de novo para isso. Hoje iremos pregar a terceira mensagem. Está uma briga aqui tremenda com esse microfone aqui, irmão, mas eu vou conseguir.
Hoje nós estamos na terceira mensagem que tem como título os efeitos da criptonita. Vimos na semana passada que o Antigo Testamento, o povo do Antigo Testamento, eles estavam perdendo as batalhas, eles não conseguiam prosperar. E quando eles percebiam o que estava acontecendo, verificavam que tinha um pecado ali. Tinha algo que estava fazendo com que o povo ficasse fraco e perdesse uma ligação com o Senhor. E logo eles perdiam as batalhas, mas eles se arrependiam e se voltavam para Deus, e Deus dava vitórias para eles. Eles deixavam de ser a supernação, o super-homem e as super-mulheres da época, e caíram quando esse pecado chegava. Meus amados irmãos, o Antigo Testamento fala sobre isso. E quando ia se avaliar a causa, como eu disse, era a infidelidade do povo. Eles perderam o desejo de servir a Deus, foi se esfriando e pecava. E nós aprendemos também aqui durante essas semanas que quando alguém da igreja, quando alguém do povo de Deus pecava, todo o povo também sofria, porque era uma comunidade só. E o povo estava cada vez mais sofrendo. Eles estavam ali, praticando a idolatria. A idolatria de hoje na igreja não são monumentos, não são estátuas, que a gente acha que é, não. Hoje, quando nós falamos sobre a idolatria, nós estamos falando sobre rebeldia, sobre arrogância, movido pela cobiça. É a autoidolatria. Esse tem sido, irmãos, o maior pecado nos dias de hoje. É o pecado que eu e você, às vezes, cometemos. São as criptonitas que são lançadas em nosso caminho e nós ouvimos, aceitamos, tudo por conta desta autoidolatria. Eu preciso ter, eu quero, eu não abro mão. Se é bom para mim, não faz mal. Vocês já ouviram essa frase? Se é bom para mim, não tem problema. Tem muito problema. Nem tudo aquilo que nós achamos que é bom para nós, de fato, vem da parte de Deus. E aí nós começamos a viver assim. A idolatria, que é a desobediência consciente à vontade de Deus, essa é a criptonita espiritual de nossas vidas. Quando nós estamos desobedecendo de forma consciente. Consciente. Não é um acidente, não foi um acidente de percurso, não. Eu faço todo um estudo de caso. Eu sei o que vai acontecer. Eu sei que isso vai trazer mal para meu coração, para minha vida, para minha família. Mas mesmo assim, eu cometo esse pecado. Irmãos, a idolatria ocorre quando um crente se entrega ao pecado. Este crente elevou os seus desejos acima da vontade de Deus e construiu um ídolo, ele mesmo. A gente tem vivido assim. Porque quando nós olhamos, às vezes, pastor, como pode um crente viver assim em pecado? Infelizmente tem, irmãos. Pode um crente falar palavrões? Mas tem. Pode um crente beber até cair, ficar na roda dos escarnecedores? Tem. Pode um crente não falar do evangelho para outras pessoas? Tem. Pode um crente não ser um fiel dizimista? Tem. Irmãos, nós precisamos viver com isso, mas não aceitar como algo normal, porque não é a nossa natureza. Deus não nos criou para isso, mas por causa da minha autoidolatria, quando eu penso somente em mim, eu estou pecando contra o meu Deus. Adão e Eva, eles sabiam, são um dos exemplos mais assim clássicos que tem. Mais fortemente, quando a gente olha, Adão e Eva, eles sabiam que era a vontade de Deus, a orientação que seria melhor para eles. Mas quando Eva vê aquele fruto, ela sente o desejo no seu coração. Ela poderia ter dito não. O problema é quando a gente dá a conversa para quem não deveria.
Ela poderia ter cortado reto ali. Mas quando aquela serpente, sabe, quando ela viu que era agradável ao paladar, atraente aos seus olhos, aquilo foi enchendo o coração de Eva. E quando ela viu que era desejável para ela obter discernimento, ela falou assim: não, eu quero isso para mim. Eu quero sim. Eu vou pecar de uma forma consciente. Ali foi a morte espiritual dela, dele e de todo o povo. Todo o povo. Por causa de um pecado que foi feito de forma consciente. Quando olhamos a palavra de Deus, agora aqui Acã, a gente sempre fala sobre Acã. Ele recebeu uma ordem, o povo de Israel recebeu uma ordem. Está lá em Josué 6, 7. Olha, destruam tudo, acabe com tudo, o que for prata, o que for ouro, traga para a minha casa. Acã foi e viu uma capa da Armani. Cresceu o olho, só uma capinha, que não vai ter problema não. Ele perdeu a sua vida, o povo de Israel sofreu, mortes aconteceram, e uma batalha foi perdida por causa do pecado de Acã, somente um. Quando nós vemos a história do rei Saul, Deus ordenou a destruição de todos os amalequitas, destrói todo mundo, passa o rodo, passa o cerol, mata todo mundo. Mas o bonitão quis ali, sabe, não, eu vou preservar o rei Agag. Vou pegar o melhor rebanho para oferecer a Deus. Sempre quando nós queremos pecar, a gente dá uma desculpa. Não, mas isso aqui vai ser bom para o reino. Eu vou usar isso aqui para o reino. Foi exatamente o que aconteceu com o rei Saul, que está registrado lá em 1 Samuel, no capítulo 15. E aí no versículo 22... diz: obedecer é melhor que sacrificar. E declarou que Deus havia rejeitado Saul como rei. Ele não obedeceu uma ordem, ele pecou porque ele queria algo. E o pior desse fato aqui foi que ele não obedeceu de uma forma total. Ele obedeceu de forma parcial. Ele não colocou diante do Senhor tudo aquilo que ele tinha tido como uma orientação. E ele, de forma parcial, ele desobedeceu. Só um minutinho, irmãos. Amados, a obediência parcial, movida pela arrogância e a idolatria, tornou uma criptonita na sua vida. E essa criptonita, ele perdeu a vida e de toda a sua família. Meus amados irmãos, e aí a gente volta à igreja de Corinto, que ela satisfazia os seus desejos carnais, negligenciando aquilo que Deus tinha colocado para eles. Havia entre eles ali, sabe, pecados, como eu disse aqui, carnais, litígios, um processando o outro. A questão da ceia, eles não respeitavam. Existiam pecados naquela igreja. E a palavra do Senhor diz que eles estavam doentes, fracos, e que alguns tinham já morrido por causa disso. Observe que tudo é uma questão de escolha. Veja o que aconteceu em Caim, que está registrado em Gênesis, no capítulo 4, e no versículo 7. O pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Aqui diz que o pecado ameaça a porta. Isso quer dizer que para onde quer que eu vou, o pecado está ali, está diante de mim. Mas eu não posso aceitar o pecado. Eu preciso tomar uma atitude que venha dizer não para o pecado e sim para Deus. Ele deseja conquistá-lo, o pecado, mas você deve dominá-lo. O pecado, ele nos deseja, sim, ele quer nos escravizar, ele quer nos controlar, ele quer nos
comandar, Ele quer nos dar a orientação para tudo que nós vamos fazer. O pecado, irmãos, quando nós entramos no pecado, o final é a morte. É a palavra de Deus que diz isso. Mas ele é um inimigo sedutor e poderoso. Mas sempre é a nossa escolha. Sempre está diante de nós a escolha. Aceitar ou não o pecado. Dominamos o pecado através da obediência a Deus. Você quer dominar o pecado? Você quer? Obedeça a Deus. Não deixe que as coisas desse mundo venham roubar de você a obediência a Ele. Precisamos sim estar obedientes a Ele. A obediência genuína fecha a porta para o desejo do pecado. Irmão, isso é muito sério. Quanto mais obedecer a Deus, quanto mais estiver mais perto de Deus, o pecado, ele vai estar à porta. Mas eu vou dizer não. Pastor, como a gente consegue fugir? Não. Pastor, vou dar um exemplo para vocês. Na área, no caráter, na parte de dinheiro, ilícito. Um amigo te liga e diz, olha, eu estou chamando aqui porque teve uma oportunidade aqui de alguns milhões, eu quero dividir com você. Qual é a sua resposta? Eu não quero isso para mim. Aí você diz, tá bom, eu vou lá, eu vou olhar. Quando você chega lá, você vê aquele monte de dinheiro, fica mais difícil ou não fica? Por isso, irmãos, é como, eu já falei isso para vocês, o pecado, a tentação, é como um telefone tocando. Se o telefone tocar e você não atender, ele vai parar de tocar. Por isso que nós precisamos estar atentos, irmãos, a essas ciladas. Para nós homens. Uma mulher liga, eu achei você interessante, bonitão. Eu quero falar contigo. Vou marcar um encontro. Eu quero te ver pessoalmente. Aí, você fala assim, vamos marcar. Já era. Quando você ouvir isso, homem de Deus que está aqui nessa manhã, você vai dizer assim, sai para lá, pombagira do capeta. Eu sou casado, sua miserável. Não, eu amo a minha esposa, a minha família. Vocês estão entendendo isso? Eu não posso negociar, porque senão eu vou cair. Ah, meus amados irmãos, mas será que alguém consegue obedecer a Deus e não ser dominado pelo pecado? A resposta é a graça. A graça de Deus, ela chega. E essa graça, irmãos, que entra em cena nesse momento, ela não só nos salva, ela nos perdoa, mas ela nos capacita a não pecar. É a graça de Deus. Só que agora tem uma ideologia, uma teologia, que diz que a supergraça, não, tu pode pecar à vontade, cara. Jesus já pagou naquela cruz todos os nossos pecados. Pode pecar, já está tudo pago. Vai nessa. Vai nessa supergraça. A graça soberana de Deus sobre as nossas vidas, ela tem a de nos capacitar para não pecar. Exatamente o contrário que tem sido pregado por essa teologia, do inferno. Amados, por isso, em Hebreus 12, 28, está escrito: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos, seguremos então a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor a Deus. Que palavra, irmãos. A Bíblia está cheia de versículos que nos impulsionam a viver da forma que agrada ao coração de Deus. A graça nos capacita a obedecer a Deus, a viver do modo que o agrada. O que é impossível pela força humana é possível pela graça de Deus. Aleluia. Eu não vou conseguir, você também não conseguirá, se não for a graça do Senhor sobre as nossas vidas. A graça de Deus não é permissão para você pecar.
A graça é a capacitação para dizer não. Muitas pessoas acham que a lei de Deus é só repressão, é constrangimento. Mas a igreja ali, né, não pode nem tomar uma asinha no boteco. Não pode nem assistir uns filmes ali meio, sabe? Eu não posso nem ali na boca. A igreja é muito opressora. Pessoas que não conhecem a graça do Senhor Jesus. Por isso a Igreja Batista Atitude está aqui, junto com outras várias igrejas, para pregar esse evangelho verdadeiro. É um evangelho que essas pessoas, nós não condenamos, nós não a condenamos, mas que a graça de Deus vai atingi-la e ela vai pedir perdão e vai viver algo maravilhoso. Isso está dentro de nós. Nós temos um remédio dentro de nós, que é Jesus. E essas pessoas lá fora, elas ainda não conhecem isso. Sabe, irmãos, Davi pensava, não dessa forma. Davi pensava de forma contrária. Quando, no Salmo 40, versículo 8, olha o que o rei Davi diz aqui. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Davi, irmãos, olha o que ele diz, que tem alegria em fazer a vontade. Tudo é uma questão de coração. Ele desejava apaixonadamente viver para Deus. Não é por acaso que no reinado de Davi não houve idolatria, porque o rei, o líder, tinha um coração totalmente voltado para Deus. E o reinado dele foi um reinado de sucesso. Ah, meus amados, ele encorajava apaixonadamente as pessoas a servirem ao Senhor, com todo o coração, alma, sabiamente, corpo. Ele não perdeu guerra no seu reinado. Nenhuma guerra ele perdeu. Ele foi reconhecido por Deus como homem segundo o seu coração. Meu Deus, vamos olhar a vida de Davi. Ele pecou, sim, mas ele se arrependeu. A vida dele nos mostra isso. Quando olhamos agora um caso muito diferente, que foi um Balaão, está lá em Números 22, um profeta que deveria ter um coração 100% voltado para Deus. Mas algo entrou no coração dele. Algo entrou no coração de Balaão e ele se agasalhou, sabe? A sua cobiça, ele expressou isso. Algo do coração dele surgiu. E ele deixou de amar a Deus e procurou aquilo que fosse satisfazer o anseio do seu coração. Ele até aparenta ser obediente, mas acabou seduzido pelas ofertas do inimigo. Nós conhecemos a história. Essa história diz isso, a cobiça. E Deus já comunicou a sua vontade sobre essa questão através da Bíblia. Sabe quando nós oramos coisas que temos a certeza que Deus não aprova? O Senhor, abençoa aí. Cara, a gente sabe que Deus não vai aprovar isso. E a gente está pedindo algo para Deus. Senhor, me abençoa. Não vai ser bom para mim. Vai trazer morte para mim. Vai trazer destruição para mim. E eu fico pedindo para Deus algo que Ele não vai dar. E se Ele der, é de tanta insistência. E muitas vezes nós agimos assim. Foi a história de Balaão. Foi exatamente essa. Ao contrário da vontade de Deus, ele prosseguiu. Muitas vezes permite o que desejamos, mesmo sabendo que não seria o melhor. Foi esse o fim dele, ser julgado. No caminho aonde ele estava, a ira de Deus acende contra Balaão. Ele quis ir. E aí a mula entra em cena. A mula tinha visto um anjo com a espada na mão. E ele começa a espancar a mula. E a mula fala: ô seu miserável, você não está vendo o anjo ali não, com a espada? Você não está vendo? E essa história é até hoje. Deus usa até uma mula mesmo para mostrar para nós. O que nós estamos fazendo não está de acordo com Deus. Amados, foi uma história que mostra claramente
que ele não ouviu, ele ouviu, na verdade, o que o coração dele queria. É um outro exemplo. Esse é o coração da idolatria. Colocar de lado o que Deus revela claramente, a fim de satisfazer os desejos e os anseios, contrário àquilo que Deus tem para nós. E tudo que Deus tem para nós é muito bom, não vai nos trazer dor. Mas nós ainda insistimos em querer fazer aquilo que está no nosso coração, a auto-idolatria. Meus amados irmãos, que Deus alerta para nós em Ezequiel, no capítulo 12, dos versículos 2 e 3. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do coração, tropeço para a iniquidade, que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Fica claro que esse desejo, os ídolos que nós colocamos, nasce aqui no nosso coração. Em nome de Jesus, essa criptonita será vencida hoje. Eu creio, em nome de Jesus. Fica claro que a idolatria está dentro do nosso coração. Não estátuas ou imagens debaixo de árvores ou em templos, mas ídolos erguidos dentro de nós. A idolatria está enraizada em desobedecer ao que Deus revelou claramente, insistir nisso. Se confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas somos claramente desobedientes à autoridade dele, isto mostra a forma mais enganosa da idolatria. Às vezes pensávamos, né? Não, a idolatria lá, a imagem, a idolatria, olha lá, não sei quem, ele está idolatrando uma pessoa lá. A idolatria, talvez seja a pior idolatria, é aquela que está em nosso coração, quando eu mesmo me auto-idolatro. Será que estamos colocando essa idolatria em nosso coração? Temos proclamado que somos salvos pela graça, através da fé. Isto, claro, é uma verdade absoluta. Temos enfatizado amar uns aos outros, ser feliz e curtir a vida, servir aos outros, estar em comunhão, cantar lindas músicas de louvor e adoração, exercer boa liderança e ter uma igreja linda. Isso é o que nós desejamos, mas será que estamos negligenciando aquilo que é tão importante, que é a nossa santidade? Como você tem feito isso? Não, pastor, eu sirvo a igreja, eu lidero um ministério, eu lidero uma célula. Amém. Eu louvo aqui na frente, eu trabalho, eu sirvo, eu faço a interpretação em Libras. Mas como é que está o nosso coração? Eu prego, vou falar de mim, eu prego. Como é que está aqui dentro? Será que eu estou, de alguma forma, me auto-idolatrando? Será que aquilo que eu estou fazendo é para agradar ao Senhor? Ou para que, de alguma forma, eu pudesse mostrar isso para as pessoas? Será que estamos servindo a Ele de que forma? Nessa manhã também, vamos orar para que isso seja totalmente limpo. Que essa criptonita não venha fazer efeito mais em nós. Em nome de Jesus. Será que temos avisado aqueles que amamos para que fujam de algumas coisas que a Bíblia condena? Pastor, cuidado, o senhor fala aí de homossexualismo. Não é cuidado não, é porque nós amamos os homossexuais. Nós amamos os homossexuais. Vocês estão entendendo isso? Só que nós não concordamos com a prática, porque é pecado. Pastor, você tem que tomar cuidado aí, porque tem alguns casais que, antes de casar, eles estão em fornicação. Para quem não sabe, é ter relacionamento sexual antes do casamento. Mas, pastor, se o senhor falar, eles podem sair da igreja, irmãos, eles podem até sair da igreja. O que eles não podem é deixar de ser avisado por
por esse altar, por esse púlpito e pela sua boca, que aquilo que eles estão fazendo é pecado. Será que podemos criar um Jesus maneirinho, tranquilinho, legal? Será que não é isso que às vezes estamos tentando criar, um cristianismo muito tranquilo, que não afronta os caminhos ímpios da nossa cultura? Será será aquilo que nós estamos vendo no mundo e aqui na nossa nação não tem tocado em nós? Aborto, liberação de drogas, a falência total da família. Isso não traz algo no teu coração? O que nós estamos fazendo como servos do Senhor, porque é a Bíblia que diz isso, irmãos. A gente não pode achar um outro caminho, mas nós estamos querendo fazer um caminho duplo. Como é que faz quando aumenta a estrada? Duplica, isso aí, Nós estamos querendo que seja colocado diante de nós uma via duplicada, para eu andar desse lado quando eu quiser e desse lado quando achar conveniente. Não, só existe um caminho, e esse caminho é Jesus, e tudo está escrito na palavra. O que é errado está aqui, e o que está certo está aqui. Fora disso, é procedência maligna, irmãos. Não podemos ficar calados. Será que estamos criando esse Jesus falsificado? Não. Precisamos da necessidade de um arrependimento. Paulo se preocupava com isso. Ele não pregava somente as palavras agradáveis ao Evangelho, não. Paulo não tinha palavras somente, que é o que está acontecendo hoje. Muitas pessoas procurando igrejas e profetas, né? Que vão dizer aquilo que eu quero ouvir. E a função do profeta, nós sabemos que não é essa. Não é. A função do profeta é nos exortar. Não é dizer, não, você, eis que te digo. Eis que te digo, irmão. Eis que te digo, eis que ela diz. Não estou dizendo que não existe profeta, claro. Mas muitas pessoas estão indo atrás desses profetas, falsos profetas. Sabe, por isso que em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, no verso 20, vai dizer: vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus em arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diz que não deixou de pregar nada. Olha, eu estou tranquilo. Eu fiz do que eu pude e eu entreguei uma palavra fiel. Meus amados irmãos, será que estamos vivendo isso hoje? Ele disse que fez tudo de proveitoso, e depois ele acrescenta que todos aqueles que querem ser salvos, primeiro precisam, inicialmente, dar o primeiro passo. E o primeiro passo para a salvação de todos é o arrependimento. E é isso que nós vamos pedir hoje, aqui nesta manhã, diante desta mesa, diante do Senhor que aqui está presente. Amados, quando vimos aquele filme, na semana passada, Justin e Angela, estranha a ideia sobre o casamento. Que loucura! Estou contigo, mas eu estou com os outros também. Ali é uma forma clara, uma prova clara, de que muitas vezes eu e vocês estamos fazendo isso com o nosso Deus. Temos Deus do nosso lado, que nos supre de todas as nossas necessidades, mas ainda estamos negociando, crendo em outros tipos de deuses que criamos dentro de nós. Não é coincidência que as primeiras palavras de João Batista, agora falando sobre arrependimento, olha isso, irmãos. João Batista, em Mateus 3:2 diz: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo.
Não era uma mensagem isolada, pois logo depois Jesus também começou pregando a mesma coisa em Mateus 4:17. Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Ele dizia claramente em Lucas capítulo 5, no versículo 32, eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Ele continua, ele ainda escreve em Lucas 13:3, se não se arrependerem, todos vocês perecerão. Jesus é o nosso rei. Ele sabia que o arrependimento era o passo necessário para chegar-se a Ele, para ter um relacionamento duradouro com Deus. O arrependimento precisa acontecer, meus amados irmãos. Não tem como voltar-se para Deus sem o arrependimento. Tem pessoas que reconhecem o erro. Tem pessoas que reconhecem até o erro, mas elas não conseguem ter forças para ir lá com quem ela ofendeu e pedir perdão. Isso pode ser um pecado na sua vida. Não adianta eu pensar no meu coração, eu preciso procurar a pessoa, ou eu preciso dizer para Deus o porquê eu me arrependi. Mas muitas vezes não, Deus conhece. Já perdoei aquela pessoa ali. Já perdoei. Mas ou dizer assim, eu perdoei só no meu coração. Não, tu sabe que tu tem que ir lá. Você sabe que você tem que ir lá junto àquela pessoa e dizer, amado irmão, amada irmã, pai, mãe, irmãos biológicos. Sogro, me perdoa, meu sogro. Eu falei contigo. Isso é arrependimento genuíno. Isso é um arrependimento genuíno. Atos 2:38 diz, arrependam-se e a cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o presente, o dom do Espírito Santo. Olha isso, irmãos. Para termos o dom do Espírito Santo, precisa ter dentro de nós esse arrependimento. Você já parou para pensar sobre isso? Ah, queridos, a mensagem é clara. Não há salvação sem arrependimento do pecado. Ninguém pode se casar com Jesus enquanto ainda estiver se relacionando com o mundo. Se você casou com Jesus no dia que você se converteu, você não pode se relacionar com o mundo. O mundo é para você ir e ser luz. Mas você precisa ir com a convicção daquilo que está no seu coração. Se você entrar no mundo sem estar preparado, sem ter se arrependido, sem ter pedido perdão a Deus, tu vai ficar lá. Mas em nome de Jesus, somos sal e luz. Vamos entrar em qualquer ambiente desses para modificar o ambiente, não para aumentar o volume do ambiente. Amém, queridos? No grego, Novo Testamento fala sobre uma palavra importante que é a metanoia. Arrependimento é a metanoia, usado mais de 50 vezes. E o que significa? Mudança de mente, metanoia. Mas não é só isso, a enciclopédia Baker, a enciclopédia bíblica Baker, traduz metanoia como mudança na personalidade inteira de um comportamento pecaminoso para Deus. É tudo. A metanoia é tudo. Não, pastor, mas eu tenho um irmão lá na igreja que ele é meio nervosinho, ele responde mal às pessoas, ele trata mal. Eu fui falar com ele, ele disse que é a personalidade dele. É essa, que ele fala assim, mas ele é muito amoroso. Ele é sanguíneo. Ele é fleumático. Pelo amor de Deus, irmãos, quando Jesus entra em nosso coração, isso tudo tem que mudar. Nós temos a marca de Cristo. Se tu fala mal, tu fala errado, se tu trata mal a tua esposa, o teu esposo, os teus filhos, peça perdão a Deus e mude. Metanoia é tudo. Eu estou pedindo perdão para a Beth aqui.
É mudança da personalidade inteira, irmãos. Eu posso concordar na mente, me arrepender na mente, mas se eu não ser internamente convencido a mudar, meu comportamento já era, não vai adiantar, porque meus desejos mais profundos não mudaram. Eu ainda desejo aquele pecado que anda ao nosso derredor, como diz em Hebreus no capítulo 12. É aquele pecado, mas nós vamos nos livrar, na verdade, dele e correr para Cristo, em nome de Jesus. Esse desejo atua como uma criptonita. É como tentar bater, não tem força para convencer, porque no fundo, no coração, aquele pecado está aqui, eu desejo. E quanto mais a gente fala, quanto mais a gente prega, quanto mais a gente lê na palavra de Deus, a gente continua ainda, porque nasceu no meu coração. E lá o Salmos vai dizer, o salmista Davi disse que ele nasceu como um pecador, ele já nasceu assim. Hernandes Dias Lopes diz que nós somos uma máquina de pecado, em alta escala, se não for a graça de Deus, irmãos. Mas se arrependimento for uma mudança na personalidade interna, então arrependimento é uma mudança de mente, sim, metanoia, mas que vai mais fundo, vai até as emoções, o desejo, penetrando no coração. Somos persuadidos, no fundo, eu posso mudar. Pode ser hoje acontecendo uma metanoia na sua vida. Por isso que Mateus 15:19 diz: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Se arrependimento fosse apenas mudança de mente, Jesus diria: da mente sai os maus pensamentos. Mas ele não fala isso. Ele diz que sai do coração. Precisamos lembrar que como o homem pensa em seu coração, assim ele é. O que diz Provérbios, capítulo 23, versículo de número 7. Quando a gente olha Judas, alguém pode levar muitas pessoas para Cristo, né? Pode ser o que aconteceu realmente com Judas. Muitas pessoas, mas acabaram no inferno. Eu posso, pastor, levar muitas pessoas para Jesus e ir para o inferno? Foi exatamente o que aconteceu aqui com Judas. Ele deixou tudo que tinha para seguir Jesus. Ele curou enfermos, ele expulsou demônios, ele pregou a palavra, mas o final dele foi o inferno. Ele perdeu a sua vida, está no inferno até hoje. No inferno. Pensar muito sério sobre isso e ter um temor muito forte de Deus. O que nós precisamos mesmo é conhecer intimamente a Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz mais uma vez a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 10. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação, e a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Duas tristezas. Uma vem de Deus e a outra vem do mundo. As duas tristezas admitem que pecamos, mas confessamos a Deus. O nosso coração é essa máquina, irmão. Como lemos aqui, o pecado está à nossa porta. Quando a gente olha a diferença de Davi e Saul, é muito claro isso. Deus ordena que o rei Saul, como eu disse, ele mate cada malequita, mas ele negociou, ele se arrependeu. Mas sabe o que ele diz depois para Samuel? Samuel, por favor, me honrem na frente dos meus líderes. É meu povo. Em outras palavras, você me envergonhou diante dos líderes. Ele não fez, ele não pediu perdão, não, ele estava com remorso. E ele não queria ser humilhado na frente das pessoas. Nós somos, às vezes, movidos por isso. Por aquilo que as pessoas vão pensar de nós. Outro lado, Davi peca terrivelmente. Nós conhecemos a história. Ele comete um assassinato, um adultério. Ele encobre o pecado, como eu disse. Mas uma situação muito horrível, a vida de Davi. Mas o profeta Natan chega na vida dele.
E quando o profeta Natan, sabe, o confronta, diz o que aconteceu, ele muda. Na mesma hora ele se arrepende. Ele vai para o chão, irmãos, e fica ali orando. Quando ele é confrontado, ele cai e fica ali por 7 dias. Ele não se preocupa com os líderes, com o povo, o que o povo pensaria. Ele só clama: Deus, eu pequei contra ti. Esse é um homem segundo o coração de Deus. Eu estou encerrando essa mensagem. Eu queria que a gente já pudesse estar agora orando para que Deus possa fazer uma transformação em nós. Deus nos trouxe aqui para isso. Não para ser um Saul, estar preocupado mais com aquilo que as pessoas estão pensando. Não, não. Eu não sei o que você idolatra na sua vida, que você precisa deixar hoje. Eu não sei, eu não te conheço. O que você precisa deixar no altar hoje, diante do Senhor, como uma idolatria. Eu não sei o que te prende, eu não sei se essa galera aí do clube, do teu fã-clube, do grupo do WhatsApp, do futebol. Tem futebol da igreja, tá, irmão? Lá no SMU. O que tem te prendido? O que está fazendo, estava fazendo com que você ficasse paralisado no tempo e não viver aquilo que Deus tem para você? É uma manhã de reflexão e de arrependimento. Eu não sei se a forma para o jovem que aqui estão, se o namoro que você está agora é um namoro sujo. Será que não é hora de você deixar esse namoro desse jeito? Eu não sei se são seus amigos que falam mal da igreja, dos líderes que têm te prendido. Eu não sei se pessoas têm colocado em você uma vontade tão grande de ser rico, milionário, de ter um carro de luxo de último modelo, de uma casa, de uma mansão forte. Eu não sei se isso tem trazido no seu coração uma vontade tão grande, você colocou isso como alvo e esqueceu tudo. Porque você pode ter uma casa maravilhosa e ter uma família triste. Não é melhor você ter uma família alegre e uma casa modesta? Um carro modesto? Será que isso é uma idolatria para você? Será que Deus está falando contigo nessa manhã? O que mais importante para você, meus amados? Hoje o seu coração é lugar de disputa. Deus está dizendo: ei, se arrependa do que você está fazendo. E o diabo está falando: não ouça que esse pastor está falando, não. Será que agora, nesse momento, você está vivendo essa disputa? Não, igreja, atitude, para ser membro daquela igreja, você tem que tirar 10. Será que o pastor é religioso demais? Como Jesus, como Paulo, como João, como Mateus, como os servos da primeira igreja. Será que você tem pensado sobre isso? Nessa manhã você precisa abrir mão dessas coisas e saber o que é mais importante para você. Queria que você fechasse seus olhos e nós vamos orar. Aproveite esse momento e fale com o Senhor. Seja muito honesto com Ele agora. Diga o que está no seu coração. Ore a Ele. Eu queria que você perguntasse a Deus o que você tem idolatrado. Às vezes você é egoísta. Talvez você tenha machucado a sua família da tua forma de ser e achar que não tem problema. Pois eu vou lá e fica tudo certo. O que tem colocado no seu coração como uma idolatria. Existe um momento de pedir perdão. Tem assunto que você às vezes nem queria falar. Está fugindo desse assunto.
Não fuja, Deus está te falando, está te pedindo que nesta manhã você resolva hoje. Resolva hoje. O Senhor quer te curar hoje. O Senhor quer trazer uma nova vida para você hoje. Às vezes a gente abandona a igreja, abandona o ministério. Porque eu não gostei ali. Se Jesus fosse nos abandonar, irmãos, por tudo que eu fiz de errado, acho que não teria ninguém salvo aqui também. Se a minha mãe fosse me abandonar quando eu fazia aquelas pirraças, e você também. Por que na igreja, no reino é assim? Nós precisamos nos arrepender. Pelo amor de Deus, está na hora da gente voltar para Deus, deixar a criptonita de lado e vencer esse negócio hoje. Vamos louvar o Senhor e depois eu vou orar pela sua vida. Enquanto isso, esteja orando. Louva-me, Senhor Jesus. Quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim. Comece hoje a viver algo novo com o Senhor. Deixe as práticas do passado para trás. Se eu não evangelizava, não falava de Jesus, agora eu farei isso. Eu vou convidar pessoas para a igreja, para a célula. Eu vou levar pessoas para o batismo. Eu vou fazer algo que eu nunca fiz, porque eu não estava ainda reconhecendo que eu tinha uma criptonita, que eu tinha um pecado de idolatria dentro de mim. Mas hoje eu estou me livrando disso. Peça isso ao Senhor. Eu vou tratar melhor o meu cônjuge, os meus filhos, os meus colegas de trabalho. Eu vou viver de uma forma como eu nunca tinha vivido antes no reino de Deus. Eu vou trabalhar cada vez mais para que o reino do Senhor se estabeleça aqui nessa terra e muitas pessoas venham se salvar. Mas eu quero ser o primeiro a ser salvo. Por isso, nesta manhã, eu peço perdão. E pecado, Senhor, o Senhor sabe, tem nome, tem hora. Não adianta, Senhor, dizer: Senhor, perdoa todos os meus pecados. Eu sei aonde eu errei. Nós sabemos onde erramos. Nós queremos destruir essa criptonita nesta manhã, em nome de Jesus. Pai, agora eu te peço, visite agora todos que estão aqui nesta manhã, aqueles que estão na internet, e venha tirando, venha limpando, Senhor, todo o pecado, tudo aquilo que vem separado, vem atrapalhando o meu melhor relacionamento contigo, com a minha família, com a minha igreja. Pai, traga agora, Senhor, para que eu possa ver, traga a minha memória onde eu estou falhando, Senhor. E eu nesta manhã te peço perdão, e eu quero viver o melhor que o Senhor tem para mim ainda neste ano, Senhor. Abençoe a minha vida, porque agora eu estou deixando no altar toda a minha criptonita, tudo aquilo que roubava a minha força, que agora eu reconheço, eu sei qual é, para viver algo novo e lindo contigo. Abençoa, Senhor, a sua igreja e cada um dos seus filhos que está orando agora de forma, certa, com convicção, direcionado a Ti esta oração. Perdoa, Senhor, o nosso pecado, de cada um individualmente, em nome de Jesus, amém. A igreja está orando nesse ambiente, do poder de Deus, do Espírito Santo aqui, tomando este lugar. A igreja ainda está orando, e eu quero perguntar, você que entrou aqui nesta manhã, que ainda não tomou uma decisão de estar ao lado do Senhor Jesus, viver para Ele, dizer não para o mundo,
Você quer fazer isso agora? Você quer se reconciliar ou entregar a sua vida a Jesus? A igreja está orando, eu peço, abaixe sua cabeça por 1 minuto e repita essa oração comigo. Senhor Jesus, neste momento, eu peço perdão pelos meus pecados, Senhor, e eu entrego a minha vida a Ti, para que o Senhor seja o meu Senhor e o meu Salvador. Eu oro assim, em nome de Jesus, amém. A igreja está orando, eu queria perguntar, alguém repetiu essa oração? Só levanta a mão assim, abaixa, em seguida, eu quero orar por você. Alguém aqui nessa noite está entregando a sua vida a Jesus? Está se reconciliando ao Senhor? Só você levantar a mão que eu vou fazer uma oração por você. Pai, muito obrigado pela sua palavra. Que possamos colocar em prática, Senhor, a partir de hoje, para que quando o pecado que já está à nossa porta chegar, a gente possa dizer não e viver para Ti. Muito obrigado, Senhor. Continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glórias a Deus, irmãos. Que essa palavra, como eu disse, possa chegar até seu coração. Estamos agora no segundo momento desse culto, que é a celebração da ceia do Senhor. Eu queria convidar aqui os irmãos que vão participar da ceia, que vão servir. Pode vir aqui. Elvis e Fernanda, nos ajude aqui na distribuição. Hoje a Rede Azul está responsável, pode já entregar aos irmãos, por favor. Esse é um momento muito importante, onde nós estamos celebrando, lembrando e celebrando, lembrando do sacrifício, da morte de Jesus naquela cruz, e também tendo a certeza que Ele não está morto, Ele vivo está. Por isso, você que é batizado em uma igreja evangélica, está em plena comunhão com o Senhor e com a sua igreja, né? Pode ser de outra igreja evangélica que esteja visitando aqui, você vai poder participar desse momento. O apóstolo Paulo, ele diz que nós precisamos fazer uma autoanálise. Ele diz, examine-se, pois, a si mesmo. Esse é o momento de nós pedirmos perdão. Eu acho que esse culto foi tão importante nesse momento, porque nós agora, depois de já ter pedido perdão, estamos aptos a participar do banquete da graça. Então, pastor, eu queria me batizar, porque eu bati, pastor, por que eu preciso me batizar para eu tomar a ceia? Porque é no batismo que você confirma que você faz parte do corpo de Cristo. Por isso que o batismo é importante. No dia 17, teremos várias pessoas que irão se batizar, mas talvez você hoje não tomou uma decisão do batismo, mas no próxima ceia de junho, você vai estar aqui, eu vou servir a ceia para você. Se você não tomou a decisão de se batizar, me procure ali fora e diz, pastor, coloca meu nome na rela. Eu quero estar naquela grande festa de celebração. Então, se você está apto a receber esses elementos, o pão e o vinho, você se coloque de pé agora. E quando você receber os elementos, você pode sentar. Pode servir, por favor. Quem é este que vem nos abraçando? Quem é este que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é este que vem nos abraçando? Quem é este que vem
nos constrangendo com o olhar. Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, como lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, como lugar de honra. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Amém. Glórias a Deus. Alguém ficou sem receber aí o elemento? Levanta a mão. Todos. Amém. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 23: Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim, em memória do nosso Senhor Jesus Cristo. Comamos todos juntos o pão. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim, em memória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bebamos todos juntos. Aleluia. Elvis, faça a oração. Senhor, te agradecemos, Pai, por esse momento em que nós relembramos, Pai, o sacrifício que o Senhor fez por cada um de nós aqui na cruz, lá na cruz do Calvário, Senhor. Sendo que nós não éramos merecedores, Senhor, desse amor, nós pecadores, Pai,
nós indignos, Senhor, de estar perto do Senhor, mas o Senhor resolveu, Pai, que essa barreira, Pai, que separava o homem do Senhor, da presença de Deus, foi quebrada, Pai, através do Teu sacrifício, através da Tua morte. E nessa manhã nós agradecemos, Pai. Nós agradecemos o Teu sacrifício feito na cruz. E nós relembramos, dizendo que todos os dias nós iremos caminhar, Senhor, segundo o Teu propósito nas nossas vidas. Amém. Obrigado, Pai, pela Tua igreja. Senhor, nessa manhã, que lembrou, Senhor, que o Senhor, Pai, é merecedor de toda a honra e glória e louvor, Pai, através do Teu sacrifício. Em nome de Jesus agradecemos, Pai, a Ti, Pai. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Já estamos encerrando aqui o culto, né? Eu quero, você que veio hoje, saiba que a gente está numa campanha Kryptonita. A pancada hoje foi um pouco forte e vai continuar, estou brincando. Mas é porque nós entendemos que nós precisamos estar cada vez mais próximos do Senhor. Então nós precisamos deixar algumas coisas que têm nos atrapalhado, tá bom? Quero agradecer a você que veio nos visitar. Estou vendo aqui cadê o André? A Adriana está aí? Fiquem de pé, por favor. Eles estão lá na última fileira. Se vocês pudessem olhar para trás, assim, eles são muito queridos aqui, são membros fundadores dessa igreja. Tivemos a oportunidade de participar do casamento deles e a história deles, essa igreja aqui é muito linda. Hoje estão no Pará, é isso? Deus abençoe vocês, tá? E a todos que estão aqui nos visitando também pela primeira vez, sintam-se em casa. Nossa igreja gosta de abraçar, vocês já viram, né? Eu quero te dar um abraço ali fora. Já, tá bom? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Pai, muito obrigado, Senhor. Receba toda a nossa adoração e todo o nosso louvor. Nos leve agora, Senhor, para uma semana de vitória, em nome de Jesus. Que essa semana seja a melhor semana de nossas vidas. Que possamos identificar e fugir e tirar, banir todo pecado, toda essa kryptonita que tão de perto nos rodeia, Senhor. E possamos viver olhando para Ti. Nos leve, Senhor, para viver isso contigo. Muito obrigado por esse culto e por cada um dos Teus filhos que serviram direta e indiretamente, trabalharam para que esse culto pudesse acontecer. Use as suas vidas, Senhor, em nome de Jesus. E que a graça e o amor do Deus Pai e as mais lindas consolações do Espírito Santo estejam sobre a igreja desta atitude em Brasília e sobre todo o seu povo espalhado na face da terra, hoje e para todos sempre. A igreja diz: amém, aleluia, vão em paz, que Deus abençoe.